Oi pessoal, voltei, continuando para falar os vídeos sobre as escolas aqui em Blumenau, educação é boa, não é, como é que funciona. No vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre as escolas municipais, ensino fundamental, né, do primeiro ano ao nono ano. E agora eu vou falar um pouquinho sobre as creches, que aqui eles chamam de CI, Centro de Educação Infantil, tá? Tem muitos CIs aqui na cidade. A última vez que eu pesquisei sobre os CIs, eram 81 CIs, tá? Só para vocês terem noção, porque tem muita criança. Esses 81 CIs, né, eu acho que já aumentou esse número, porque da época que eu pesquisei, eu acredito que já construíram mais. E não são suficientes, tá? A prefeitura, inclusive, compra vagas em creches privadas, em creches particulares, para colocar essas crianças, porque nas creches públicas não tem vagas. Então, como que funciona? Vou falar um pouquinho para vocês. De 5 meses até 5 anos, né? Porque 6 anos já é primeiro ano. Então, eles pegam ali de 5 meses até 6 anos. E o horário da creche vai de 6h30 da manhã às 6h30 da tarde, né? Então, se você trabalha o dia todo, daí você pode deixar a criança lá. Se você trabalha meio período ou não trabalha e mesmo assim quer deixar a criança, né? Daí vai depender do horário que você quer colocar, se é de manhã, se é de tarde. Aí eu não sei te explicar como que funciona, mas como a minha vai o dia todo, né? Então eu deixo ela às 6h30 da manhã, pego ela às 5 horas, 5h30 mais ou menos, né? Da tarde, que eu trabalho o dia todo. Não é nada fácil matricular criança aqui nas creches. O que acontece? Como eu falei, tem muito CI, porém tem muito mais crianças para a quantidade de CIs. Então, eles têm um negócio aqui que eles chamam de fila única. Nessa fila única é que você vai cadastrar o nome da sua criança para ela poder ser matriculada quando tiver vagas, né? Então, e isso demora, tá, gente? Demora. Dependendo da creche que você quer colocar seu filho. Então, por exemplo, a minha filha, eu fiz a intenção de vaga dela no fila única no mês de fevereiro. Janeiro, fevereiro, mais ou menos. Quando ela tinha 3 meses, uns 2, 3 meses, mais ou menos. E quando eu voltei a trabalhar em abril, quando ela já estava com quase 5 meses, ainda não tinham chamado. Tinha 2 crianças na frente dela, né? Mas demora para chamar. Então, se você vier para cá e tiver criança, estiver grávida, pensar em engravidar, pensar em ter filhos e tudo mais, a criança nasceu, já coloca no fila única, né? Já faz a intenção de vagas para ela, porque dependendo da creche que você quer, pode demorar muito. Então, essa creche que a minha filha estuda atualmente é a mesma creche que o meu filho estudou antes, né? Então, é uma creche muito boa, é uma creche grande, é uma creche muito boa. As professoras eu já conheço, então é uma creche muito visada, né? Então, tem muita criança na fila para entrar nessa creche. Então, aí o que acontece? Algumas vezes chega o período da mãe voltar a trabalhar, né? E não tem com quem deixar a criança, porque vocês sabem, quem vem para cá para morar em Blumenau, geralmente não tem parente, né? Às vezes tem, mas a maioria das vezes não. Eu não tenho. Então tem que deixar na creche. Voltar a trabalhar tem que deixar na creche. E aí o que acontece? Algumas pessoas chega o período de trabalhar e não tem com quem deixar a criança e ainda não foi chamado na creche. Aí eles entram, né, no Ministério Público para pedir ajuda e o Ministério Público vai lá, meio que obriga a creche a dar vaga para aquela criança. Se não tem vaga na creche pública, a prefeitura ela compra vaga na creche privada, enfim, vão dar um jeito, né? Quem tem dinheiro para pagar advogado, daí o advogado entra pelo meio também e faz o pedido, enfim. Por isso eu te digo, coloca a criança, faz a intenção de vaga da criança no fila única com bastante antecedência, né? E outra coisa,
Então a gente tem até 4 opções de creche para a gente fazer a intenção de vaga da criança. Então, por exemplo, eu moro aqui nesse bairro, tem algumas creches perto, né? Então eu vou colocar ali, escolher 4 creches que eu quero que minha filha estude em uma delas, e quando sair a vaga, dependendo, saiu a vaga na creche tal, que é um pouquinho mais longe da minha casa, aí eu posso recusar, né? Não, eu não quero. Então ficaram 3 creches que eu posso ainda esperar. Saiu a creche que eu tava querendo, aí tudo bem, aquelas 2 que eu tinha colocado também já ficam pra lá, né? Enfim, é assim que funciona. Você tem 4 opções de creche perto da sua casa ou perto do seu trabalho, né? Também pode ser assim, perto da sua casa ou perto do seu trabalho. Se lá perto do seu trabalho também tem creche, você pode optar e colocar lá. Eu conheço várias pessoas que moram longe, que moram num lugar e trabalham no outro e coloca a criança perto do trabalho, não da casa. No meu caso, a minha estuda perto da casa que a gente mora, não é perto do meu trabalho. É mais ou menos perto, né? É mais perto da minha casa do que do meu trabalho. Então eles olham isso, né? É mais perto da casa, então eles colocam lá assim. Quando você faz a intenção de vagas, né, da sua criança no fila única, colocando ali as 4 creches que você quer que a criança estude. Gente, eu tô falando 4 creches porque foi o meu caso. Eu não sei se já mudou, né? Se agora tem mais opção ou menos, enfim. Mas eu tô falando do meu caso, tá? Aí você fez a intenção de vaga, surgiu uma vaga lá na creche que você quer, eles vão te ligar. Eles vão te ligar, olha, aqui é da creche tal, sobre a intenção de vaga da criança tal. Você tem interesse? Aí, como eu falei, se você não quiser aquela creche, se você quiser a outra que é mais próxima, aí você fala que não tenho interesse. Daí aquela vaga ali daquela creche já era, não tem mais, tá? Aí você vai ter a opção das outras 3 creches. Do meu filho foi assim, quando eu fiz a intenção de vaga dele, me ligaram de uma creche, só que como ele era ainda muito novinho, ele não estava trabalhando na época, aí eu recusei, né? Aí a creche seguinte era a creche que eu queria, aí ele já estava com 11 meses. Na primeira ele estava com 6 meses, eu recusei, só para vocês terem uma noção de tempo. Na primeira creche, ele tinha 6 meses, daí como eu não estava trabalhando, eu deixei em casa, eu recusei, né? Eu falei que ele não ia. Aí quando ele tinha 11 meses, aí a creche que eu queria, que era mais perto da minha casa, me ligou e daí eu aceitei, né? Daí ele foi. Daí eles te ligam, né? E aí você vai lá, eles te dão a documentação que você precisa levar. E daí você leva e matricula a sua criança. E o ensino, como é que funciona aqui nas creches? As creches aqui em Blumenau, pelas 2 experiências que eu tenho, eles não usam nada de escrita ou leitura. Leitura sim, nada de escrita no começo. Então, eles priorizam o quê? Trabalhar com material reciclado, bastante graveto, terra, tintas. Inclusive nas salas de aula, pelo menos dos meus, né? Porque o meu ficou até 4 anos. Ele não pegou os 5 anos na creche pública, ele já foi para privada. Mas isso aí é uma outra história que eu vou gravar no vídeo das escolas privadas, tá? Então, as salas de aula não tem o ABC, o alfabeto lá que geralmente tem nas creches, né? O alfabeto lá na parede não tem os números, não tem. Na creche da minha filha, na sala da minha filha, de 0 a 1 ano, tem imagens de animais, tem brinquedos, daqueles brinquedos, tipo o brinquedo Montessori, sabe? Que abre, que fecha, enfim, telefone e tudo mais. Então, eles não trabalham a escrita agora no comecinho, no CI, eles não trabalham. Então, eles vão trabalhar muito, muito, muito coordenação motora, fina e grossa. Eles vão trabalhar
bastante, como eu falei, com material reciclado, com terra. Aí tem os parquinhos que as crianças vão lá fora. Aí tem o solário, que é a parte fora da sala de aula que pega bastante sol. Então eles vão trabalhar com tinta guache, com tinta natural, urucum. Por exemplo, numa sala de 1 a 2 anos, que é do lado da sala da minha filha, eles trabalharam a vida do pintinho, né, da galinha. Aí levaram a galinha e as crianças viram a galinha e viram os ovos. E dali, a partir daquela proposta, eles vão trabalhar a casca do ovo, eles vão quebrar a casca do ovo. É muito legal, sabe? É muito legal. E eu acho isso muito legal. Por quê? Porque a criança, no começo da vida dela, ela não vai precisar, claro, abrindo aqui um parênteses, que eu sei que tem pais que querem, porque querem que a criança aprenda a escrever logo, aprenda a ler logo, mas na minha experiência, eu vejo que isso ele vai aprender na idade certa, quando os dedinhos dele tiverem prontos para isso, sabe? Porque no comecinho da vida, a criança ela não tem coordenação para segurar um lápis, né? Então ela vai pintar com o dedo, ela vai bater, ela vai rasgar com as mãos. Então são propostas que são trabalhadas na creche. Eu não sei te falar assim detalhes como é o currículo da creche pública, e nem da privada, na verdade, da creche de modo geral, porque eu trabalho do ensino fundamental 2, eu trabalho do 6º ao 9º ano. Então as criancinhas, eu tô falando da experiência como mãe e do que eu vejo lá quando eu vou deixar minha filha, tá? Quando eu vou deixar minha filha. Então, é isso que eles trabalham muito material reciclado. Depois eu vou tirar uma foto do planejamento da professora, tá? Eles trabalham muito música, né? Tem aula de música, tem aula da educação física, né? Que são os exercícios que as crianças fazem. Daí o professor leva o violão e tem musicalização e tudo mais. É muito legal. A criança se desenvolve muito. Tem a parte ruim da criança ficar doente? Tem, né? Mas tem a parte boa, que ela se desenvolve muito na fala, no andar, né? Quanto mais nova a criança vai. Então, o foco da criança ali na creche não é ler e escrever, é ela se desenvolver, desenvolver o físico, o intelectual, o psicomotor, de maneira geral, né? As salas de aula, como eu falei, não tem aquele monte de imagens, de letras, de número, não, né? As salas de aula são bem espaçosas, tem a caixinha de música ali que as profs levam, tem os colchonetes que no horário da soneca ali, né, as crianças dormem. Não tem TV, tá? Nenhuma sala de aula aqui até onde eu sei, não tem televisão, tá? Tem as musiquinhas na caixa de som, mas não tem televisão. Eles vão trabalhar outras coisas. Então, como eu falei, eles fazem pinturas das mais variadas, cor natural, açafrão, coloral, fazem colagem, usam gravetos, folhas de árvores, papelão, caixa de ovos. Tem que mais que eu posso falar pra vocês? Tem a festa da família, onde a família vai ver as crianças apresentando, aí cada turminha tem a sua apresentação, é bem legal. No SEI, que o que o meu filho estudou e que minha filha estuda, é um SEI muito grande, nem todos são tão grandes assim, porque eu conheço um que só tem 2 salas de aula, de aula mesmo, mas esse que minha filha estuda, então deixa eu ver se eu conto aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quase 10 salas de aula, né? É bem grande. Aí tem bastante parquinhos bem grandes também, tem área de lazer ali, fora os solários que tem na própria sala de aula dos pequenos. Aí tem o refeitório, que é bem grande, ali a sala dos professores, coordenação, direção, secretaria, bem no começo. Todas as escolas e creches de Blumenau têm guardas, tá? Armados, tem guardas armados, dependendo do tamanho da creche da escola, são 2. Na creche que a minha filha estuda tem guardas também, só é um, só que eles ficam revezando, né? Então, um por vez, é um guarda por vez. E aí é isso. Sobre a alimentação, né? A alimentação na creche, a própria prefeitura disponibiliza. Então a criança, ela chega, ela vai ter o café da manhã, ela vai ter o almoço, ela vai ter o lanche, ela vai ter a jantinha dela antes de sair também.
Então, eles comem muito bem, tá? E fruta. E a alimentação, assim, bem rica. Tem a nutricionista que faz o cardápio. Uma alimentação bem rica mesmo, assim, sabe? Muita fruta, muita verdura, sopinha. Ah, outra coisa, limpeza e alimentação nas escolas e creches daqui de Blumenau não é da prefeitura. São empresas terceirizadas. Por que eu tô falando isso? Porque de onde eu vim, né? Tanto o serviço de limpeza, né, de zeladoria, quanto da alimentação, do lanche, é contrato pela própria prefeitura, né? A prefeitura que contrata o funcionário. Aqui não, aqui a prefeitura contrata a empresa, né? É uma empresa terceirizada e a empresa é que é responsável por contratar o pessoal da limpeza, o pessoal da alimentação, né? Então é isso, falei bastante já sobre as creches, né? Se eu tiver esquecido alguma coisa, que vocês deixem aqui os comentários no vídeo que eu vou tentar responder depois, tá? Antes que eu esqueça, fora isso de creche e escola, tem projetos, como é que eu posso dizer? Tem projetos fora da escola, né? Então a criança tem muita oportunidade com aulas extras, digamos assim, né? Tem o esporte escolar, que é feito na escola, né? Que a criança ela tem a oportunidade de participar de projetos esportivos. Tem também, uma vez por ano, os jogos escolares, né? Que envolve todo o município, de tanto escolas públicas quanto escolas privadas. E uma coisa que eu acho muito legal aqui é que eles valorizam muito o esporte, sabe? Muito, eles valorizam demais. Tem essas competições, tem os campeonatos, tem inclusive o paradesporto, que é focado nas pessoas com deficiência, né? Então, tem muita gente, muitos alunos, muitos atletas que eles vão até para fora do Brasil em competições, até dentro do Brasil mesmo. Então eles focam muito no esporte, eu acho isso muito legal, né? Tem muitas premiações, muitos eventos, né? Em relação a isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se você tem criança e quer matricular aqui na cidade, deixa sua dúvida que eu vou tentar responder, tá bom? E no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o transporte público aqui em Blumenau. Então já deixa o seu like, já se inscreve no canal, já deixa o seu comentário, compartilha com alguém que quer vir morar na cidade, quer conhecer um pouquinho mais sobre a cidade, tá bom? Até o próximo vídeo, tchau!